Olá, meus queridos, é com prazer que eu chego até você com o nosso programa, o meu, o seu, o nosso programa Homem de Verdade. Temos discutido aqui vários assuntos e hoje temos mais um assunto muito importante a tratar. Qual o papel do homem cristão no seu casamento? Como você, um homem de Deus, um servo de Deus, tem tratado o seu relacionamento? Com fidelidade? Qual a postura sua? E esse assunto nós queremos discutir aqui hoje, dentro desse programa. E para falarmos sobre esse assunto, nós temos aqui ao nosso lado o pastor Reginaldo Cruz. O pastor Reginaldo, ele é escritor, pregador, servo de Deus, um homem abençoado, que tem realmente vários livros escritos e está aqui hoje nos ajudando, abrilhantando este programa que tem o objetivo de trazer bênção para a sua vida. Prazer, pastor. Pastor Rui Diogo, um dos pastores também aqui da nossa igreja, servo de Deus, que também está aqui para nos ajudar na formação dessa bancada, para levar realmente entendimento para a tua vida. Pastor Carlos Abreu, ele lidera o Ministério dos Jovens Casais, e nós vamos falar muito sobre isso. Já pensou? Como é que um jovem recém-casado lida com isso? Como é que é trazer em seu bojo? Ele precisa muito de Deus nesse casamento, né? Ele precisa trazer. Então, nós vamos falar sobre isso. Então, pastor Carlos também é bem-vindo. E, gente, é verdade. Como nós vamos lidar? Como um homem de Deus deve lidar com o seu casamento? Esse é o nosso tema. Nós queremos ouvir vocês. Olha, vamos começar com Paulo. Paulo, em Efésios capítulo Paulo 5... foi casado, pastor? Pois é, ele não foi casado, mas ele tinha muita autoridade para falar sobre o assunto. A mesma coisa já me perguntaram sobre Jesus. Jesus foi casado? Não, mas ele, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele fala sobre o casamento, e ele tinha autoridade para falar sobre todos os assuntos. Isso. Nós que criamos um padrão de que só casados é que fala para casados. Nós que criamos um padrão que é nosso, não significa que é bíblico, que só casados que devem ser missionários. E na Bíblia a maioria dos missionários são solteiros. Então a gente cria uns padrões que são nossos mesmo, não são da Escritura. Vamos lá em Paulo. Paulo diz o seguinte, que parece que o principal papel, a responsabilidade, a maneira principal do homem tratar a esposa é o amor. E ele ainda diz assim, ame ela, e é interessante que Paulo tem a mente lógica. Paulo tem uma mente altamente intelectual, mas é o único texto que ele repete a mesma coisa 3 vezes. No versículo 28 ele disse, marido, ame a esposa. No 25 ele tinha falado a mesma coisa. No 33 ele diz a mesma coisa. Então Paulo, por 3 vezes ele diz, marido, ame a sua esposa. Na primeira vez, no versículo 25, ele diz o seguinte, ame a esposa como Cristo amou a sua igreja. Ele nos coloca em dificuldade, não é? Paulo coloca a gente em dificuldade ainda mais, porque ele fala, ele já lá devia ser sócio de algum centro cirúrgico, porque ele fala que a gente tem que levar a mulher sem ruga, sem mágoa, sem mancha, né? Sem defeito. Então, sem defeito. Então, os cirurgiões plásticos já amam Paulo por como isso, ele, né? Apresentará a igreja. Aí no versículo 28 ele diz o seguinte, ame a esposa como você ama o seu próprio corpo. Por exemplo, os irmãos fitness, né? Os irmãos parrudão, bombadão, eles cuidam bem do corpo. Nós também, mesmo com a barriguinha de chope, nós cuidamos bem do nosso corpo. Então, o que é cuidar do corpo? É uma autopreservação, uma autoética, é zelar por si mesmo. Paulo diz, assim como você cuida do seu corpo, cuide da esposa. E na terceira vez, pastor, ele diz, você ame ela como Cristo amou a igreja, ame a sua esposa. Como você ama o seu corpo, depois ele nos coloca em dificuldade novamente. Ame a sua esposa como você ama a si mesmo. E outra coisa, uma coisa interessante em amar a esposa. Muitas pessoas, quando entram num casamento, não sabem o que é amar uma esposa. Ele não sabe esse papel dele, como é amar a esposa. E já chega no casamento pensando em outras coisas, em menos a amar a esposa. Ele esquece que a promessa que ele fez lá no dia do casamento, que é honrar, ser fiel, em qualquer necessidade, em qualquer situação, lá na hora ele fala tudo isso. Mas naquela hora, pastor Rui, naquela hora lá, o que vier, a gente... Não, que é isso? Prometo. E são todos, viu, pastor? São todos assim. Quando vem a adversidade, aí passa esse amor, passa essa fidelidade, e aí é onde a pessoa que não tem Deus no coração, começa a se espelhar em outras pessoas e diz, não deu certo? Então separa. Não,
Você casou por amor? E agora não tem amor mais. Que casamento é esse? Pastor Rui, isso que o senhor está falando aí, eu quando vou ministrar casamento, e eu sou convidado para fazer a cerimônia de casamento, eu falo para os noivos, escreva seus votos. Aí o pessoal, eu vou escreva seus votos. Eu não vou ficar repetindo para você, você deve amar, você deve respeitar. Eu quero que você escreva os seus votos e lá no dia você leia para ela. E aí muitas vezes a gente que aqui na igreja, que a gente está no Ministério de Jovens Casais, de casais da igreja, né? A gente é chamado para intervir num problema de casamento. Então, se eu chegar na casa do pessoal, tá lá, a mala está pronta, a mulher está chorando, o esposo está lá. Aí a primeira coisa que eu faço, sabe o que é? Eu falo assim, tem o vídeo do casamento? Tem, mas se eu quero ver o vídeo, eu quero ver o vídeo do casamento. Você senta de cá, você senta de lá. Aí põe o vídeo. Aí, não, eu quero mais para frente. Aí quando chega na hora dos votos, pastor, sabe o que eu faço? Eu falo assim, mas você prometeu tudo isso para ela? Aí, mas você prometeu tudo isso para ele? Aí não preciso mais, eu posso ir embora, sabe por quê? Quando a pessoa, ela escuta o que ela fala, fica gravado, né? Olha, o senhor disse que a pessoa dessa hora, pastor, fala qualquer coisa. Olha, essa questão dos votos aí é importante demais. Por exemplo, eu até acho que nós estamos romantizando demais os votos. Você já pensou se hoje Paulo viesse fazer um casamento? Primeiro, observar a questão de Paulo. Ele diz, ó, não casem. E a primeira recomendação de Paulo é essa, não casem. Mas, em vez de vocês ficarem inflamando, então casem. E aí, se a gente usasse as palavras de Paulo na hora dos votos do casamento, Paulo diz, case. Mas, ao casarem, vocês sofrerão as aflições da carne. É isso que ele diz. São as consequências de cumprir o que você diz. Por isso, pastor, é que eu falo o seguinte, quando você escreve, quando eu estou aqui com os jovens casais na quinta-feira, já fazendo uma propaganda aqui da nossa reunião de quinta-feira, eu faço, quando eu estou ministrando, a Amanda, que é filha do pastor Salmo, ela está comigo, fala, pastor, paizinho, ela me chama de paizinho, né? O senhor usa muito bem o microfone, que o senhor começa a fazer pergunta. Eu saio junto com os casais perguntando. Esses dias eu perguntei para um casal, eu falei assim, se você fosse casar com ela hoje, o que você diria para ela? Aí o marido pensou assim, ficou. Aí ele respondeu. Eu falaria para ela que me casaria com ela novamente, como me casei aquele dia. Aí, quando eu termino, eu vou lá para frente, que eu volto, quando eu fiz as perguntas, eu falo assim, vocês escutaram? Esposa, você escutou? Marido, você escutou? Sabe por que eu faço isso? São informações que às vezes estão esquecidas e se esqueceram dos votos que fizeram. Porque o principal voto que a gente faz, pastor, é vou amar, vou cuidar e vou zelar proteger. Justamente. Só que, com o passar do tempo, como é que fica esse amor dentro de casa? Como é que o homem cristão, dentro do casamento, tem que proceder? O senhor falou, amar como Cristo amou a igreja. Não tem jeito. Não é? Nós não fazemos uma promessa para ser quebrada, nós fazemos uma promessa para ser cumprida. E ser... Mas hoje, pastores, a gente não sabe analisar uma complexidade de um casamento. Olha, vai duas pessoas, sexo não é o mesmo, em primeiro lugar. Né? Eu sei que hoje está uma modernidade, mas por enquanto nós seguimos os princípios bíblicos conservadores com o nosso princípio casar com pessoa do sexo oposto. Tá, chegam ali pessoas de sexo oposto. Sentimentos diferentes. Sangue diferente. Colérico, calmo, nervoso, agitado, certo? Então, formação familiar diferente. Há realmente uma complexidade que vai se ajuntar para viver debaixo do mesmo teto. Eu vou dizer uma coisa, tem que ser um homem cristão mesmo. Porque senão ele não dá conta. Não segura a onda, embates da vida, não pula fora do barco. E isso testa, como a nossa igreja tem aqui, o curso do ONI já começa a preparar para esses embates. Ali começa as situações de confronto para saber o que vai acontecer. Eu me lembro, pastor Sal, que um dos cursos que eu ministrei do ONI, faltava 15 dias para o casamento. Quando veio o questionário passando os pratos limpos, eu chamei o rapaz, o noivo, e conversei com ele pelo questionário que o pai tinha respondido. Eu disse, olha, pus ela lá dentro do quarto e falei, escuta, conta para mim a verdade, quem você é e o que você quer com esse casamento? Você gosta dela ou de que você gosta? Ô pastor, eu gosto de homem. Falei, então, o seu noivado acaba aqui hoje, agora.
De que maneira? Você vai ficar aqui, fulana vai ficar lá, e depois que terminar a aula, nós vamos conversar novamente. Acabou a aula, tal, acabou o noivado ali. Quer dizer, já teve uma barreira, já teve uma posição que cercou lá na frente. E hoje não acontece isso. É coisa difícil de acontecer. Por quê? Na hora de você confrontar, às vezes você pode ser até rude, você pode ser sem educação, mas é preferível você fazer isso do que chegar lá no altar, prometer coisas que não vai cumprir, porque eu prometi coisas no altar que eu não cumpri. Pastor então, Rui, isso acontece no nosso meio. É bom frisar o que você acaba de dizer, para mostrar o seguinte: nós não somos contra as formas de atitude de relacionamentos. Nós estamos sempre procurando ajudar as pessoas a andar pelos caminhos corretos. Como você disse, uma palavra conservadora. Isso é bom, os bons costumes. Não temos nada contra, né, pastor? Nada. As pessoas, a decisão das pessoas. Agora, se precisar de uma ajuda, estamos aqui para ajudá-los em todas e quaisquer áreas, certo? Errar é humano, certo? Mas nós temos princípios aqui que levam você realmente a viver o melhor. E o melhor realmente é ter uma esposa maravilhosa do seu lado, um esposo maravilhoso do seu lado. Esse é o nosso pensamento, tá? Nós vamos para um intervalo comercial. Você vai ver as pessoas que estão nos apoiando a levar realmente uma palavra de ajuda até você, até as suas atitudes. E você, como cristão, como você está levando e conduzindo o seu casamento. Aguarde um instante só, nós vamos voltar e prolongar um pouquinho mais esse assunto, que pode chegar até uma forma de convivência. Como você está levando isso? Um minuto só. Em 2019, Goiás era um estado cheio de dívidas, mas com força e trabalho. Vencemos e equilibramos as contas. Aí veio a pandemia. E com força e vacinação, superamos. Com planejamento, fomos vencendo um a um os desafios. Combatemos a corrupção, derrubamos a criminalidade. E hoje estamos entre os 3 melhores governos do Brasil. A força do povo goiano é a nossa força. Governo de Goiás. Conte com essa força. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Venha orar conosco e tenha um dia mais que abençoado na presença do Senhor. Segunda-feira, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Eu tenho sido muito abençoada, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida. Quarta-feira, o Culto da Família. Eu posso dizer que aqui é uma família de verdade. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Nós do Grupo Familiar temos um convite especial para você. Um local de comunhão, de alegria, de festa dentro do seu lar. Venha, participe conosco. Sou Jordana, responsável pelo Catedral Kids. E quero convidar você, criança, para fazer parte do nosso ministério. Você já conhece a nossa turminha Catedral Kids? Venha nos conhecer. Olá, adolescentes, tudo bem? E nós queremos fazer um convite muito especial para vocês. Toda quarta-feira temos o Catedral Teens, às 20 horas, no anexo da igreja. Vem participar com a gente. Vem! Fala, galera, nós somos do Catedral Jovem e nós temos um convite muito especial para vocês. Todos os sábados, às 8 horas, nós temos um culto aqui na Catedral. Esperamos por vocês. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado. Somos líderes do Ministério de Jovens Casais, queremos fazer um grande convite para você. Todas as quintas-feiras, nós temos uma reunião para os jovens casais, às 20 horas, aqui na Catedral da Família. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica, que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 18 horas, Culto da Família. Nós, Catedral da Família, temos um convite muito especial para você. Escute só. Essa igreja ama você. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. A Prefeitura de Senador Canedo e a Sanesc trabalham para garantir o abastecimento de água a todos os canedenses.
Em apenas 8 meses, a Sanesc reconstruiu o Centro de Reservação Sul, antigo Campo Trajano, agora com capacidade para 8 milhões de litros de água, beneficiando mais de 35 mil pessoas em 18 bairros da região. Também foram reconstruídas e entregues as residências próximas ao complexo, garantindo mais segurança à população. O investimento nesta etapa vai chegar a 25 milhões de reais. Programa Água para Todos é a Sanesc garantindo o abastecimento a toda a população. Prefeitura de Senador Canedo. A cidade avança, sua vida melhora. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Sabe, quando nós somos desafiados com um tema como este, né? Qual o papel do homem cristão? Atitudes, comportamento, no seu casamento. Nós estamos falando aqui que realmente nós queremos que a tua vida, o teu casamento vá bem, com certeza. E se você pegar algo aqui, no que nós estamos tratando e falando, com certeza você poderá dar um upgrade, dar um novo direcionamento, um novo rumo no seu relacionamento com a sua esposa. Eu tenho certeza que você vivenciará um novo tempo, né, pastor? Então, hoje eu tenho uma pergunta aqui. Como o homem deve representar Jesus no seu lar? Pastor, estabelecer a presença de Jesus na família. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então, o homem tem que entender que ele é o cabeça do lar. Ele tem que representar ali a imagem e semelhança de Deus. Colocar Jesus na frente de todas as suas decisões. Dar exemplo dentro da família de submissão ao Espírito Santo de Deus em qualquer situação. Se ele fizer isso, ele vai estabelecer a presença do Espírito Santo lá dentro do lar dele, e Deus vai conduzir essa família de acordo com a vontade dele e não da vontade nossa. Porque a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o resto tudo ele fará. Então, quando o homem, dentro da sua casa, junto com a sua família, se reúne numa reunião da escola para ministrar a palavra, o culto doméstico, ler a palavra de Deus, ensinar o filho, ensinar a esposa, que tem muitas esposas que precisam de ensinamento na palavra. E tem muitos maridos também que precisam de ensinamento da esposa na palavra. E como ele é o cabeça da casa, ele é o sacerdote, ele tem por obrigação, como cristão, ele tem por obrigação de buscar na palavra de Deus discernimento, direção para a sua família. Isso foi o próprio Deus que deu ao homem, né? Deu a todos nós a autoridade de governar o lar. De liderar, estabeleceu o governo de Cristo, né, no lar. Exatamente. E ministrar a graça salvadora, né? Liderar a família, governar a sua casa. Tem até uma recomendação: quem não governa a sua própria casa, como governará a casa do Senhor? Então nós nunca poderemos nos eximir dessa autoridade que Deus nos deu. Ela é legítima, devemos exercê-la com princípios bíblicos, com equilíbrio, porque cabe a todos nós homens liderar a nossa família. Não é só a provisão, a mantença da casa. É liderar inclusive. São princípios bíblicos, exato, né? Como disse o pastor Carlos, liderar como sacerdote. Jó era um líder. Hoje nós aprendemos com Jó, que está há quase 3.000 anos antes de nós. Aprendemos com Jó a sermos sacerdotes. Jó colocava o nome de todos os seus filhos na presença de Deus, e ali ele construía um altar, né? E os apresentava diante de Deus. Então, nós temos o governo espiritual, que é liderar espiritualmente toda a família. Nós temos um governo também emocional. Nós temos a responsabilidade de preparar emocionalmente os nossos filhos. Inclusive, voltando ao tópico anterior, quando nós amamos as nossas esposas, as tratamos bem. E amar a esposa tem a ver com cuidar das emoções dela, da vida emocional, ter percepção clara as necessidades, de como, a necessidade, como nós falamos com ela, nunca feri-la com palavras, e sempre produzir palavras de afeto, de carinho e, sobretudo, de admiração por ela. Pastores, existem atitudes erradas de um homem cristão no seu casamento? Muitas, pastores. Existe? Muita, pastor. Muita. A primeira talvez seja... Hoje, quando a gente fala de atitudes erradas, eu acho que a principal é não assumir o papel dele. Os papéis estão muito invertidos hoje no casamento. Quer dizer, a mulher, o pastor Reginaldo estava falando sobre princípios aí, né? Princípios bíblicos.
É um dos princípios que está sendo mais quebrados hoje no casamento, é quando a mulher toma o papel do homem. Porque a mulher hoje está ganhando mais do que o marido. Não é só isso. O homem deixou. E assim, é interessante, né? Falando das nossas reuniões de quinta-feira aí, esses dias eu estava lá falando, eu falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mulheres. Aí elas ficaram assim, vocês gostam de homem alfa ou de homem que aceita tudo? Aí elas, nós gostamos de homem alfa. Não, repete de novo. Aí eu falei, tá vendo, homens? Não deixa o papel ser invertido. E elas sentem confiança, pastor. Justamente. Um homem que as direcione, falou tudo. A mulher hoje, grande problema hoje é uma mulher se sentir insegura. Gente, ela sabe. Por falta de firmeza do homem. O marido, meu bem, você fez o que? Não fiz não. Meu bem, mas nós estamos dependendo disso. Não dou conta, não vai lá. Deixa para depois, né? Deixa para depois. A mulher perde o quê? A segurança, o mundo dela desaba, coitada. Ela já está cuidando, lavando, passando, cozinhando, amando. Fica sobrecarregada. Sobrecarregada. Aí ainda chega o cara e joga em cima dela um caminhão de frustração. Ela fica doida. Mas são os ensinamentos errados. Algumas famílias ainda, pastores, e você que está nos ouvindo aí, vendo, ensina errado. O homem, alguma cabeça dos homens é o seguinte, eu só tenho o papel de trabalhar, trazer o sustento e pronto. Não é mais assim, gente. Mudou. Nós estamos vivendo, o programa anterior que a gente discutiu falou sobre as mudanças do homem cristão. A mudança do marido, do perfil do marido. Hoje ele tem que ser mais participativo. Compartilhar, tarefas, tem que ajudar, atividades, tem que participar, tem que saber os problemas, tem que conversar com o filho. Apesar que hoje a geração dos nossos filhos aí que estão vindo, eles são muito tecnológicos, às vezes eles não trocam nenhuma palavra com ele, mas se você conversar com ele por mensagem, ele conversa com você. Chegamos a esse ponto. Hoje a gente chegou ao ponto de a gente chegar numa casa, ter 4 pessoas na sala, cada um com celular, e para você às vezes conversar com o outro, você tem que mandar mensagem. Então, isso mudou na nossa vida. Eu sou da época que a gente sentava na porta da casa, punha as cadeiras na rua e todo mundo ficava ali, a mãe, o pai. Outra coisa, dependendo da mensagem que você mandar e dependendo do jeito que ele estiver usando o celular, não te responde também, não. Porque está ocupado com outra coisa. Ele está pensando em outra coisa, está jogando, ele não está vendo a mensagem. Então, essa interação familiar é um dos problemas. Então, o homem comete. Uma pergunta para vocês. Então, nesse contexto todinho de luta, de problema, de dificuldade, tem como aí, o que é ser um homem de verdade? Quer ser um homem das realizações, de fazer uma mulher feliz, de ter um casamento realmente que é desejado pela esposa. Porque nós estamos falando de homem aqui, né? O homem que tem que ser a solução, ser a resposta. Esse homem de verdade deve ter muitos atributos, né? Firmeza, ser resolvido, não ser um homem que ainda tem reflexo da autoproteção do papai e da mamãe. Tem que ser um homem que tenha a capacidade de liderar a si mesmo, seja uma pessoa resolvida com seus sentimentos e que transmita isso para a família. Então, mas assim, pastores, eu acho que essa pergunta que o senhor fez é uma pergunta muito profunda. Será que hoje os homens que são homens de verdade estão bem resolvidos emocionalmente, pastor? Não, meu Deus do céu. Porque o homem que é bem resolvido emocionalmente, ele consegue entender a dor da esposa, dos filhos. Mas aquele que não vai conseguir. Ele se coloca no lugar dela. Ele não se coloca. Por que a Bíblia diz deixar o homem, pai e mãe, e junta-se a sua mulher, tornando os dois uma só carne? Eu falo muito uma coisa: ser uma só carne é sentir a dor do outro. Se você não sente a dor do outro, você não é uma só carne com o outro. Então, esse é um grande problema que a gente vive. Então, para se tornar um homem de verdade, eu acho que assim, a gente precisa resolver muito bem o emocionalmente do homem. O homem tem que estar muito bem resolvido para ser bênção e ser realmente um homem de verdade, cumpridor das suas tarefas, de ser o provedor, de ser o sacerdote, de cuidar bem da casa, de ser um pai exemplar. Mas esse daí talvez seja o maior desafio de todo homem, é gerenciar as suas próprias emoções. É ser sujeito de si mesmo, ser resolvido. Quando eu falo em questões emocionais, é que enquanto homens, como líderes de família, que governamos o nosso lar, nós não devemos sermos desequilibrados emocionalmente, mas termos uma estrutura emocional e transmitir essa estrutura para toda a família, né? E tem certas situações que você tem que tirar o pé do acelerador, ceder para lá na frente dar certo. Eu tive essa experiência, por exemplo, eu sou apaixonado por rádio. E a minha esposa detesta o tal de rádio. Aí nós discutimos à noite, referente à rádio e tal. Um dia eu falei, tudo bem,
Então, a partir de hoje eu não ligo o rádio aqui dentro de casa mais. Só tem uma coisa, quando eu for pescar, lá quem manda sou eu. Comprei o rádio, coloquei lá, aqui em casa nós usamos rádio, mas lá, então nós entramos num acordo. Isso quer dizer, o CD... Palavrinha difícil, hein? Acordo. CD, essa palavrinha de CD que é difícil. Amós já diz, né? Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver acordo? Agora, hoje, de vez em quando, quer ouvir alguma coisa, eu falei, o rádio você não pode ouvir, você não gosta, não, mas eu vou ligar. Pode ligar, não tem problema não. O homem deve ser um provedor do seu lar? Essa é a sua missão. É obrigação, né? É a missão primária do homem. O Carlos falou agora mesmo que a mulher está pegando as atribuições e as funções do homem. Hoje né? a no modernidade trabalho, chegou. principalmente, né? Ganhando até mais que o homem. Vou dar um spoiler sobre os jovens casais. Hoje, com a pandemia, que é um momento que todo mundo viveu, foi um problema para eles. Mas como é que eles deram certo? Sabe o que acontecia? A mulher às vezes fazia atividade da casa, trabalhar home office, os homens também. Mas uma coisa que salvou muitos casamentos foi o videogame. Foi o próprio celular, porque eles conseguiam preencher o tempo deles nesse momento. Aí entra a atividade da igreja. Como a gente sempre fazia uma live, a gente mandava sempre mensagem, a igreja foi muito importante nessa situação de manter o casamento, nós conseguimos ajudar muitos casais. Porque ele tinha mensagem que edificava, eles passavam a orar junto, eles passaram a ler a Bíblia junto, e eles passaram a ter um tempo para Deus que eles não tinham. Isso evitou muito constrangimento, porque nós vimos na pandemia muitos casamentos sendo desfeitos. Por quê? Porque havia o choque de estar junto o tempo inteiro. E não sair de casa, de estar preso ali, né? E essa juventude é muito ativa. É academia, é sair para poder passear, para conversar, para trocar ideia. E não teve mais isso, né? Querido, nós estamos aqui realmente falando de assuntos que com certeza está se passando hoje dentro do seu lar. Dentro do seu relacionamento, você é um servo de Deus, está buscando a Deus, crente, mas talvez algumas picuinhas, algumas anuâncias está pegando entre o relacionamento de vocês. Então eu queria que você realmente nos conhecesse como igreja. Aqui nós temos cursos que trata na essência de um relacionamento. Nós temos um curso aqui que se chama Pilares para um Casamento Estável. Sabe o que é? Nós estamos trabalhando a estabilidade do casamento. O casamento é vulnerável no conhecimento, no dia a dia, no início. Tem a crise dos 2 anos de casado, tem a crise dos 10 anos de casado. Sabe, o cristão verdadeiro, o verdadeiro adorador, passa por isso tranquilo. Hoje eu estou completando quase 40 anos de casado. Vivo tranquilo, em paz. Minha consciência, meus pensamentos, minhas ações. Por quê? Eu tenho certeza do que eu estou procurando não é agradar a mim, é agradar alguém que está do meu lado. Eu queria que você pensasse isso. Como você está tratando a tua esposa? Como é que é esse relacionamento dentro do lar? Como é que tem sido o diálogo dentro de casa? Mas Deus quer que nós vivamos aqui ainda, por enquanto, vivamos bem. Porque realmente, se nós conseguirmos viver bem aqui, nós vamos ter a certeza de uma vida melhor amanhã. Agora, só depende de você. Só depende de você. Escolha a melhor parte. Pense nisso. Um forte abraço. Até o próximo programa.